Fala comigo! Bem-vindos a mais um Rota 7 aqui. Hoje eu tenho um convidado interessantíssimo. Esse cara eu conheci ele no Instagram, eu vi ele fazer um vídeo dele, na verdade. Bastou um vídeo que eu já mandei um direct e falei, cara, quero conversar contigo. Estou tendo o prazer de receber ele aqui hoje. É o John Mesler. Ele é mentor espiritual. Ele vai falar um pouquinho mais dele, porque não é só mentor espiritual. Seja muito bem-vindo, John. Fala, Rodrigão, tudo bem? Excepcional dia, muito obrigado pelo convite. Bom demais estar aqui e dividir esse espaço com você e falar um pouquinho sobre o assunto que tem tocado muitas pessoas, né? Sim, espiritualidade e autoconhecimento. Eu fico muito feliz de você estar aqui, porque a gente já estava falando de bastidores antes. É um assunto que me queima muito, eu busco muito, procuro, estudo. E eu percebo que, não sei se é impressão minha, mas eu acho que tem a quantidade de pessoas buscando uma espiritualidade, buscando preencher um vazio que sente e não tem explicação, cada vez é maior, né? Pois é. Tá todo mundo buscando o colo do papai, meu amigo. Desde os primórdios da humanidade. O ser humano, quanto mais ele avança na busca de autoconhecimento, expansão e a sabedoria, esses pilares também nos afastam dessa conexão primordial. Por isso que Salomão dizia que ter sabedoria era muito doloroso. E quando você sabe, quanto mais você sabe, mais você experimenta. E quanto mais você experimenta, mais você vê a vida como ela é. E poucas pessoas têm essa condição. Só que imagina que a gente está numa época que está todo mundo entorpecido. Está todo mundo maluco, viajando na maionese. É Instagram, WhatsApp, tudo isso. Tecnologia lá no talo. Tentando preencher esse vazio. Buscando por conhecimento para tentar alcançar a sabedoria. Só que aí você vai acumulando um monte de conhecimento. Não consegue colocar nada em prática. Sua vida não avança. E aquele pequeno vazio que era só um ponto, vira um grande abismo. E aí você não sabe mais o que fazer. E aí você se entorpece com várias outras coisas. Como a gente estava falando, rolar o dedinho na tela, né? Tecnologia, vai deitar, acorda, já acorda com o dedão na tela, rolando, rolando, rolando. Quando você vai ver, passou sua vida. Acabou, meu amigo. Não produziu nada, não fez nada, né? Nada, nada, nada. E a minha busca na internet é justamente trazer também esse start. Assim, peraí, o que você está fazendo? Pra onde que você vai? Tá dormindo, meu amigo? Acorda, vambora. O que você veio fazer? Eu vou falar uma experiência pessoal minha, porque eu acabei de lembrar, a gente está falando, eu lembrei que essa semana eu vi um post, uma matéria, alguma coisa da Anitta, falando assim, eu consegui dinheiro, consegui sucesso, consegui fama, sou bonita, sou gostosa, aquele jeitão dela, mas eu tenho um vazio que eu não consigo preencher. Eu, Rodrigo, também tive isso durante muitos anos. Saí de uma cidade muito pequena, família simples, eu achava que quando eu tivesse dinheiro, sucesso, fama, eu ia ser feliz. E aí chega um momento que a gente tem sucesso, fama e dinheiro, e o buraco, o vazio só aumenta. Ontem eu estava conversando com um amigo meu, muito milionário, muito bem de vida, que aparentemente é aquela coisa assim de família de margarina, né? E a gente trocando uma ideia, ele falou, cara, eu tenho um vazio que eu não consigo preencher, minha única diversão é beber. E aí eu te pergunto, esse vazio é Deus, é a espiritualidade que preenche? Cara, certamente sim, certamente. Mas cada pessoa vai experimentar o preenchimento desse vazio de alguma forma. Tem pessoa que preenche esse vazio com o canto, com a arte, né, no caso a música. Eu preencho com a minha conexão diária com Deus. E eu já tentei me afastar disso muitas vezes. Eu já tentei dar errado na minha vida demais. Só que não teve jeito. Deus sempre me atraía para Ele. Porque no começo da minha jornada, falar um pouquinho, eu sempre fui muito Santo Tomé. Eu só acreditava vendo. Igualzinho você falou que assim, preciso... Sabe, tem que ter a comprovação. E eu era desse mesmo jeitinho. Queria ter a comprovação de tudo. Só que aí, fui crescendo, me desenvolvendo, percebi que a banda não tocava do jeito que eu queria. Deus não se fazia do jeito que eu gostaria de vê-lo. Ele é o que é. Eu falei, beleza. Já que o senhor não vai me mostrar o que isso representa, porque eu também tinha um vazio muito grande. Eu cresci numa família totalmente conturbada, destruída pelo mal. Meu pai batia na minha mãe, pra você ter ideia. Pequenininho, imagina, um galeguinho desse tamanho aqui. 6, 7 anos de idade. Couro comendo em casa. Pai e mãe brigando. E aí, um garotinho olhando para aquilo. Assim, aí, gente, o que tá acontecendo aí? Parou. Eu não conseguia. Eu era muito pequeno. Eu não conseguia parar. Certamente, eu cresci, me desenvolvi com aquela imagem, eu sabia que eles tinham problemas.
E durante toda a minha infância até a adolescência eu tentei entender o porquê que aquilo acontecia. Falei, meu, o que tem de errado aqui? O que falta nessa casa? A gente parece ser muito feliz. Eu tenho uma vida muito gostosa, vivendo num cômodo que não tinha sanitário, por exemplo. A nossa vida foi muito simples desde o começo. Mas era uma felicidade que eu tinha genuína. Aí eu fui vivendo a vida, vendo as coisas, conhecendo a realidade como ela era. Eu fui ficando meio desgostoso. Falei assim, meu, as coisas que eu gostava de fazer, brincar na rua já não me interessava tanto. Brincar com os colegas já não me preenchia tanto. E a minha vida foi se apagando, desde a minha infância. E eu vim de um ambiente onde era uma mistura, né? De católico, evangélico, espírita, tinha tudo. Umbandista. Minha casa é meio assim. Minha mãe, não é? Minha mãe, eu cresci na igreja com a minha mãe católica. Eu não gostava de ir na igreja porque me dava sono. Eu só ia porque minha mãe me pagava pipoca Ok. na igreja. Tem um monte de gente que vai se identificar com isso. Só que minha mãe, ela nunca via, ela gostava de uma cartomante. Se falasse de uma benzedeira, ela ia. Joga uma cartinha. Joga uma cartinha, né? Falar da sorte, ler sorte, minha mãe sempre foi assim. Mas aí seguindo aí. Então, aí eu comecei a entrar numa revolta interior. Passei dos meus 7 até os 14 anos de idade nessa revolta, de não entender o que estava acontecendo. Eu sentia que a minha infância tinha sido arrancada de mim. E era uma coisa de dentro, não tinha explicação. Não era só o fato do que acontecia. Não era só o fato do que eu vi dentro da minha casa. Foi também com a realidade de que eu percebi muito cedo que o ser humano ele é muito egoísta. Ele prioriza a sua visão a qualquer custo. E ele vai até o final. Ele prefere matar ou morrer ao invés de criar um campo de trégua. E esse foi o ambiente que eu cresci. E aí, minha tia, ela é uma evangélica fervorosa. Desde que eu conheço ela, ela é crente, aquelas crentes mesmo. Pentecostal. Assim. Meu amigo, faz, gira aquilo, aquela coisa linda. E aí ela me levava para a igreja, porque ela percebia que eu estava ficando um pouquinho revoltado. Brigava demais na escola, na rua. Congregação? O que é? Sei lá, cara, era congregação, não lembro o nome, mas era evangélica, tinha lá o grupo dela, a denominação dela, que ela ia e ela me levava de vez em quando, porque eu sentava porrada em todo mundo, eu estava estressado, uma criança, imagina, extremamente conturbada por conta da criação e tudo mais. Aí tem uma vez que eu fui na igreja com ela, meu amigo, eu botei o pé lá dentro, eu não sei o que aconteceu, eu senti uma presença, eu senti um conforto, um alívio, que desde a hora que eu cheguei, eu comecei a chorar. Chorar de um jeito assim que não tem explicação. Era aquela lágrima gorda, grossa, sabe? Que sai do fundo da alma. Eu cheguei naquele lugar, o pastor falando, as pessoas orando, Quantos todo anos mundo. você tinha? Tinha mais ou menos 13, 14 anos de idade nessa fase. E eu falei, meu, o que é isso aqui que eu tô sentindo? Aquele vaziozinho que eu tava dentro do meu coração, que eu via dentro de casa, aquilo se dissipou de alguma forma, mesmo eu sem entender o que aquilo representava na minha vida. Não tinha esse negócio de fé, de religião, o que é isso, o que é aquilo. Não tinha. Eu só sentia uma presença que era inexplicável. E aquela presença me satisfazia. Eu ficava pleno. Era o suspiro. Sabe quando você está esperando uma notícia ruim, aí você percebe que era só um engano, você fala, é aquilo. Alívio. Um alívio. E aí eu comecei a pegar gosto. Eu queria ir mais vezes nos encontros com a minha tia, na igreja, para conhecer mais. Aí eu me apaixonei por esse negócio de espiritualidade. Falei assim, meu, se esse negócio aqui é bom, deve ter outras coisas boas também, porque eu vejo um monte de gente, sabe? Com a sua própria fé, curtindo, sendo feliz e acreditando. E aí eu conheci o Reiki, que não é uma religião, uma técnica de energia. né? Isso, uma técnica de energia. Eu também conheci a Umbanda. Só não fui pro Candomblé, porque aí era parte dos meus pais. Que era aquela coisa bem pesada mesmo. Eu tinha medo, era adolescente, querendo falar, esse negócio aí, meu amigo. Eu cagava de medo também. Não é, rapaz? Você viu o pessoal lá incorporar... Eu lembro de ver o povo incorporar, assim, eu morria de medo. E na Umbanda também tem isso, só que é mais leve, né? Mais light. É um Candomblé mais light, mais abrasileirado. E aí... Qual que é a diferença da Umbanda com o Candomblé? Ambos são de matriz africana. A diferença é que a Umbanda veio para o Brasil, se eu não me engano, em 1997 ou 1999, alguma coisa assim, e teve alguns traços dessa cultura africana para o Brasil, tendo algum alívio ali também na prática ritualística. Porque assim, o Candomblé, meu amigo,
Candomblé, quimbanda, é faca mesmo. Então, a quimbanda, ela seria... o candomblé, eu já ouvi, mas não sei se é isso mesmo. Que o candomblé, ele trabalha as duas linhas, pro bem e pro mal. A quimbanda é só mal. Vamos falar assim, magia branca, magia negra e magia negra. Seria isso, quimbanda? Cara, eu não sou adepto dessa visão. Eu acredito que todos nós somos duais. O bem e o mal. A dualidade. A Não, mas eu dualidade. digo assim, especificamente, na Umbanda, ela, se chegar e falar assim, por exemplo, eu quero fazer um trabalho pro fulano morrer. Teoricamente não se faz na Umbanda e se faz na Quimbanda. Então, é mas a isso? gente não pode olhar desse jeito, porque tem gente fazendo oração na igreja para os outros morrer. Entende? Depende muito do coração da pessoa que está tocando o trabalho. Uhum. Eu Mas sou a cristão. instituição, eu digo. Mas não, então, eu não posso falar em nome deles, mas presta atenção nisso aqui que eu vou te falar. Tanto a Umbanda quanto o Candomblé, eles possuem princípios éticos e morais, acredito eu, como toda linha de fé. Só que cada cultura não tem seu idioma, Uhum. não tem suas preferências, o jeito que vive a vida, como toca a sua própria vida. Uhum. Cada um adapta a sua própria ritualística. Então, por exemplo, na Bíblia também tem. Lá em Levíticos, por exemplo, você tem muito a parte de sacrifícios. Você Sim. fala, pô, meu, o pessoal pegava cabra, matava, Novo queimava. Testamento, né? É isso aí. Queimava para jogar ali, fazer a santificação, o ritual de purificação. E no candomblé, tem essas coisas? Tem. Eu sou adepto? Não. Nem do Antigo Testamento, que é a Torá, e nem dessa prática. Eu sou pró-vida. Tudo que tem esse tipo de coisa, meu amigo, para mim eu repudio. Repudio para mim, não quero contato. Respeita, mas cada um no Respeito, seu mas quadrado. eu não faço parte disso. Agora, eles podem fazer isso pro bem, como era feito lá atrás. Sim. Entende? Então, eu sempre quando Mas lá olho... atrás na Bíblia era sempre isso, quando sacrificava algum animal, era para pedir perdão pelo pecado, não era já? virava um hábito, né? É assim, se você pecou, errou, fica tranquilo, vai ali, queimam as pombas, queimam os gados e tá tudo Carneiro. resolvido. Então, assim, era um jeito de você se limpar, se purificar, porque o ser humano, desde que Adão e Eva, né, no caso, Adão caiu, essa maldição, nós somos adeptos do pecado. Então, tá o tempo todo dia você tem um pecadinho novo, Sim. um erro novo, então você todo dia precisa se purificar. Entende? Agora, no candomblé, eu não sei exatamente como é que funciona, porque depende muito de cada lugar, de cada líder, como é que toca o trabalho. Mas sim, candomblé é muito mais pesado do que a Umbanda, porque a Umbanda é um culto à natureza, ok? Não tem parte ritualística, tem a parte de ritual, às vezes você vê casa de Umbanda que pega aqueles negocinhos de barro, qual que é o nome? Aguidá. Aguidá, bota uma farofa, pô, meu frango ali. Pra fazer trabalho? Pô, Não, eu já E aí- frequentei um bando um tempo e aonde eu frequentava tinha o lance de descer as 7 linhas lá, né? Tinha os preto velho, era preto velho, criança, os boiadeiros. Preto Velho, Herê, Boiadeiro, aí tinha tem as os linhas lá que caboclos. baixava lá e tinha os trabalhos também, Tinha. eu lembro. Então, cada lugar tem um tipo de condução diferente. Por exemplo, eu já conheci um terreiro de Umbanda, que minha esposa, pra você ter ideia, ela era mãe de santo. Era muito- Eu, cristão, com as minhas orações fervoroso, que depois que eu conheci Cristo, eu me agarrei no manto dele e falei, não largo mais nem que a pau. Tô aqui, eu vou onde você for. Eu tô assim também. Onde você for eu vou. Tô igual o Paulo de Tarso, se me jogar na esquerda eu fico, se jogar na direita eu fico. Eu tô onde o senhor quer que eu esteja. Mas eu casei com uma mulher que era um bandista. Era um bandista. Hoje Hoje ela converteu. Se converteu? É uma oração que eu fiz num grupo. Tinha 1000 pessoas na live, tava fazendo oração. Ela nunca curtia muito, que ela achava isso uma papagaiada, sabe? Pô, meu, Uhum. esse negócio de oração, prefiro fazer meus rituais, né? E Tocar um você já tabaco. era casado? Você já era casou casado. com ela sendo assim. Isso, eu dei um Doideira. corte na história aí. Tem porque- que se amar pra caramba, né? Então, amar ao próximo, como a ti não, eu mesmo. digo assim, tem que amar pra caramba, porque é a mesma coisa um bolsonarista casar com um pessoalista, né? Pode se Exatamente. apaixonar, mas tem ali um conflito de ideias, né? Tem. E isso dava muito pau. Dava muito problema. Que a gente, quando pegava pra capar mesmo, era ideologia. E no começo da relação, a casa era um campo de guerra. Quem é que vai ganhar? E uma conta que não tem como Não fechar. tem como fechar. Como é que você vai até o final da verdade da outra pessoa, sendo que é o único ponto que ela consegue enxergar na vida dela? Aí eu tinha que me desarmar. Eu falava, ok, eu desisto. E às vezes, quando eu queria ser um pouquinho mais chato, eu mantinha meu posicionamento e ia contra-argumentando. Ela chorava. Falava, por que você está fazendo isso? Você está acabando com a minha vida. O que eu fiz? Eu acreditava tanto nisso
Porque ela era um bandista. Eu acreditava tanto nisso, aí você me fala um negócio desse e agora eu tô em dúvida. Eu falei, desculpa, mas se a sua verdade caiu, significa que ela não é sólida Mas bastante. acreditar não significa que não existe, né? Por exemplo, eu digo assim, se a gente pegar a Bíblia mesmo, eu tô assistindo até uma série muito interessante no Prime, que é do Rei Davi. Do Rei Davi? É, história do Legal. Rei Davi. Bem legal essa série. 1 Samuel. Tá no Prime. E assim, desde a época da Bíblia, já tinha o culto a outros deuses, as feiticeiras, já Era tinha uma tudo ali treta. na Bíblia, né? Tem tudo ali. Os midianitas, os filisteus, né? Apesar que chegou uma hora que eles começaram a dividir o mesmo Deus depois que viu que o chicote era mais embaixo. Todo mundo falou assim, eu quero esse Deus aí de Israel também. Eu frequentei Okay. Umbanda, budismo, já fui em ayahuasca, tava falando até de bastidor, já fui em catolicismo, tudo assim, na busca de preencher o meu vazio pessoal. E me encontrei no cristianismo. Hoje eu sou evangélico, não falo A ou B de religião A ou B, mas é o que eu te falei aqui nas câmeras quando estava desligada. Quem é seu Deus? Define o seu Deus para mim. Ah, meu Deus é amor, é prosperidade, é paz, é cumplicidade, é união, é amor ao próximo, amor à natureza, amor aos mais velhos. Essa é a característica do seu Deus. Qual que é o nome dele? É Oxalá, é Buda, é Deus, é Javé. Para mim é a mesma coisa, é o mesmo Deus que eu, só mudou o nome. É isso aí, eu acredito Se nisso for também. Esse conceito. Ah, agora o meu Deus é o que eu faço um trabalho para ele. Beleza, respeito, mas não é o que eu acredito, não é o que eu sirvo. Mas respeito. Sabe que isso começou lá em Sodoma e Gomorra, lá em Gênesis, na Torre de Babel, quando Deus dividiu o povo e dividiu a linguagem, que eles estavam botando para quebrar lá, e Deus falou assim, agora esse povo aí tá demais, o ser humano agora é ilimitado. A gente vai ter que parar eles de um jeito. O que Deus fez? Cortou a unidade de linguagem. Cada um falava numa língua, né? Uma língua, tá? Aí começaram quebra para capar, destruíram tudo, ruína, e ali começou uma divisão. Ou seja, imagina que essas divisões agora, cada pessoa, cada grupo, tem uma visão única e exclusiva sobre a verdade pessoal que ela carrega. São vários grupos, várias egrégoras. A gente está falando de direita, esquerda, centro, alto, baixo, tanto faz. Cada grupo, cada pessoa vai ter a sua visão e aquelas pessoas elas vão levar até o final aquilo que elas acreditam. Então o que eu fiz para uma saúde mental? Ao invés de eu querer convencer todo mundo da minha verdade, assim, para a gente conseguir trocar uma ideia, me fale sobre a sua verdade. Porque às vezes a sua verdade pode complementar uma falta que eu tinha. Então, para mim, eu vejo as religiões como um grande... É como os idiomas. Cada um fala o teu. Deus aqui é de um jeito, em outro lugar é de outro. Eu vejo dessa forma também. Então, assim, cada um na sua e tá tudo bem. Quem é você? Na verdade, a pergunta é quem é você? O que você faz? O que você carrega? Qual é a imagem que você tem? Porque a sua imagem representa aquilo que você é. Então, o que você transmite? Qual é a mensagem que você tem aí dentro? E foi através disso que eu comecei a me conectar com os anjos, porque os anjos são os mensageiros de Deus. Ah, legal, vamos falar disso, eu quero falar disso. Você curte? Aí só para criar uma janela aqui, a gente... Você começou a ir na igreja lá com sua tia e tal, se apaixonou, começa a buscar... Busca estudos. Estudos. O que você estudava mais? Bíblia? Reiki, Bíblia, eu fui para a Torá, ao Corão, porque eu falei assim, não é possível, tem tanto livro sagrado, tem que ter alguma coisa. A Torá é os 4 primeiros livros da Bíblia, né? É o Antigo Testamento. É o Antigo Testamento. Seria a Bíblia dos judeus. Sim. Ok? Então, assim, eu fui estudar também a parte da Umbanda, porque minha família ali tinha um que tinha um pezinho aqui, tal. Fui entender mais sobre o Evangelho. Aí eu comecei a abrir o meu leque, eu falei assim, tá, disso tudo aqui, o que serve para mim? E aí eu comecei a desenvolver uma visão, que a gente chama hoje em dia, que é uma visão ecumênica. Eu discordo disso aí também, porque não tem como você ser uma pessoa universalista, não. Né? Tem gente que gosta de um clima mais frio, outros mais quentes. Sim, claro. Não tem como gostar de tudo igual. Mas eu comecei a ter uma visão mais ampla. Eu falei, de todas essas verdades, como elas se encaixam para a minha vida e para o que eu sou. Pega um pedacinho de cada coisa. Porque Deus é tão sábio que ele não deixa a mensagem dele num só lugar, não, meu amigo. Ele deixou tudo espalhado e a busca é você encontrar. Está na palavra. O mistério de Deus é esconder e o seu... A glória dos reis é encontrar. Encontrar. Então, a gente está na busca. Vamos encontrar. Conectando coração, conectando propósito, conectando conhecimento. Tem que buscar. E aí foi isso que eu fiz. Aos meus 14, aos 17 anos, eu estava nessa busca. Só que nessa busca eu também me perdi.
Quando você começa a entender demais sobre alguns assuntos, você começa a ver as incoerências, né? Às vezes você pega para ler a Bíblia, você fica maluco, você fala, pô, meu, isso aqui não bate, aquilo ali também não bate. Fala, mas o que está errado? Será que é Deus? Será que é minha interpretação? O que está acontecendo? Até você chegar nesse nível de maturidade, você já questionou a vinda de Cristo, você já questionou tudo, você já destruiu a sua verdade. Você falou assim, não, a verdade de Cristo era um cara como eu, só que ele era muito culhão. Ele tinha coragem, ele falou assim, tá escrito, esse é o personagem que eu quero, então é ele que eu vou ser, eu vou até o final e eu estou disposto a morrer por isso. Você fala, como assim? Mas no caso de Jesus, tá falando? Jesus? Mas no caso dele, assim, ele já tava um degrauzinho pelos milagres, né? Não sei como é que faz. Por exemplo, estou falando agora no nível de ceticismo. Hoje eu não tenho mais esse problema. Mas naquela época, sim. Peraí, você conta a história que você quiser. Uma mentira contada 1000 vezes transforma na verdade. Eu tinha uma visão de Jesus como um grande homem à frente do seu tempo, como Chico Xavier, como Gandhi, como homens que já vieram. Eu não tinha a imagem que eu tenho hoje, que é a minha certeza, que era Deus vindo em forma humana. Eu não conseguia acreditar que um cara igual a gente, de carne e osso, veio para a Terra sendo Deus e falou pro cara lá que estava morto 3 dias, sai daí, levanta aí, volta. E esse cara voltou. Eu achava lúdico, bonita a história, mas não conseguia acreditar que isso fosse real nos dias de hoje. Até ter as experiências que eu tive, tudo que eu vi. Hoje eu tenho certeza, é a minha certeza. Aí acabou, depois que você experimenta, não tem como voltar atrás, que era né? Deus que desceu. Eu costumo dizer até no termo rural, porque eu sou muito do agro, essas coisas, eu costumo falar assim, eu até contei esses dias pro pessoal lá da fazenda, falei, cara, tá vendo que tanto de galinha? Aí a gente fica vendo as nossas galinhas, né? A gente vai, joga milho, trata, tal. Aí tem uma que sempre foge, tem uma que sempre bate nas outras, tem uma que sempre dá problema. Geralmente, o que a gente faz? A que dá problema, mata, vamos comer. Mata, vamos comer. Esse era Deus do Velho Testamento, na minha opinião. Tipo, porque tudo aí punha fogo nas pessoas. Ele era brabo, né? Taca pedra, né? Você vê o Velho Testamento, você fica com medo, né? O outro lá pegou o foguinho de fora externo e queimou o moleque. Falou, Moisés bateu na pedra e não entrou na terra prometida. Bateu na pedra. Então eu achava um Deus bravo. Aí eu falei assim, agora olhando com a minha ótica, que é a minha loucura. Aí eu falo assim, agora eu tenho as galinhas ali, eu começo a matar. Mato. Aí eu falo assim, não, como é que eu vou entender? Como que eu vou entender que a forma que a galinha, por que ela faz isso? Por que uma é de um jeito, por que é outro? Só tem um jeito de eu entender se eu tenho todo o poder. Eu vou vir como galinha. Aí se eu venho como galinha, como milho, bebo água, vejo as outras, eu consigo a ter compaixão delas. Exato. E eu vejo Jesus dessa forma. Ele precisou vir como homem de carne e osso, sofreu, machucou, apanhou, para ele falar assim, conseguir entender esses limitados, vamos dizer assim. É porque aí o ser humano não tem como refutar, né? Porque a gente é de papagaiada, quem sofre mais. Então assim, mas você fez um sacrifício tal, mas eu fiz 2 vezes. Então assim, ele teve que vir e acabar com todo tipo de argumento negativo para você tomar vergonha na cara e fazer o que tem que ser feito. Exato. Então assim, não tem desculpa. Eu já fui até o limite da natureza humana, provando para você que o amor é o caminho. É o caminho, meu amigo. Só faz isso. E onde entram os anjos nessa jogada? São os mensageiros. E na minha vida eles entraram nessa fase dos 17 anos de idade. Você já viu? Cara, já em sonho. Em sonho? Em sonho. Alguns chamam de projeção, conexão, tanto faz. No sonho mesmo. É porque eu conheço os amigos, eu tenho algumas pessoas que conheço que falam que já viu, que já conversou. Assim, não, ver assim? Acordado, assim. Tem um amigo de vez em quando eu vejo uns passando na rua. É verdade? Ajudando morador de rua. Vai ali, ajuda. Não, eu digo assim, eu tenho um grande amigo, que é um grande, uma das pessoas mais extraordinárias que eu conheço, espiritualmente falando. E ele não é, ele é meio, como você, assim, muito sábio, ele é profeta, ele tem o dom da profecia, mas não se denomina nenhuma religião, embora ele pregue, ele vai na Lagoinha, vai na Sene, vai em tudo. E assim, ele é um cara de total credibilidade para mim, sabe? Show. E ele fala que já viu várias vezes, assim, anjo mesmo, acordado, já viu. Ele teve essa clarividência, vamos dizer assim. Então, mas é a habilidade que ele tem. Eu não tenho essa habilidade. Já vi em sonhos. Eu consigo sentir a energia da pessoa. Por exemplo, eu bato olho em você, eu sei o que está acontecendo, bato olho nela, consigo sentir a energia do ambiente, que é um tipo de
Sensibilidade. Cada pessoa tem ali a sua habilidade maior, né? Que é o seu ponto de graça, como a André Fernandes fala. E o meu seria ali, nessa parte da sensibilidade. Então eu não via, mas eu sentia. Eu sabia quando a pessoa estava mal intencionada, aquela intuição feminina, sabe? Eu tenho isso. Aquela coisa assim, você fala, meu, você tá de papagaio, você tá fazendo, você tá tramando, você tá puxando meu tapete. Você não precisa falar nada, tá rindo, abraçando, mas eu sei. É a minha habilidade. Então eu sempre fui muito sensível à energia das pessoas. E aí nessa fase dos 17 anos de idade, o que aconteceu? Quando eu tive acesso ao primeiro contato ali com essas criaturas celestiais, foi quando eu mais uma vez vim na minha queda. Ou seja, eu ascensionei na infância. Fiquei indignado com a realidade, com as coisas que aconteciam com o papai, mamãe, aquilo, né? Tradição brasileira. Beleza. Fui para a igreja, encontrei o caminho, senti uma transformação, avancei. Quando chegou ali perto dos 17, onde a adolescência você quer se provar macho, você começa a ficar um pouquinho mais revoltado. Naquela fase eu me revoltei de novo. Por quê? Porque você começa a entender a vida como ela é. E aí eu fui me afastando desse conhecimento. Eu sabia que as pessoas faziam maldade, porque às vezes elas queriam. Assim, tem gente que é ruim porque é ruim. Tem gente que é ruim, né? É ruim. Você fala assim, não, mas ela tá. É o demônio. Não, meu amigo. Tem gente que é ruim por natureza e não precisa nem da ajuda do demônio. Às vezes eu acredito que até ele fica um pouquinho espantado com a capacidade humana. Então você vê isso, essa realidade, você fala assim, cara, é difícil. Não é possível. Eu não quero mais ver isso. Não quero mais me conectar com nada disso, não quero conhecimento, não quero sabedoria. Eu quero viver minha vida normal. Eu quero estudar, crescer, ter minha família, uma casa, um carro, acabou. Não quero saber desse negócio de espiritualidade mais. E aí eu me afastei totalmente. E nessa época eu já ajudava pessoas. Então assim, e ali fazer uma oraçãozinha, um passezinho com reiki, né? Chokurei, você bota ali, ajuda, a pessoa tá mal, você quer ser proativo. Então eu sempre fiz isso de forma de doação. E aí quando eu me afastei, eu fui dormir uma certa noite, e eu estava muito estressado por conta de várias coisas do dia a dia que estavam acontecendo, a fase de provação, de não saber o que é da vida, para onde vai. E aí, deitei na cama, apaguei. Eu tinha dificuldade para dormir naquela época. Deitei na cama, apaguei. E aí eu tive um sonho. Eu estava num deserto escuro, à noite, assim, estava parado no meio de um deserto com roupinha simples, e de repente transfigura uma imagem no céu, no horizonte, que eu não sei identificar, não era uma forma humanoide, era uma frequência que a minha psique não conseguiu identificar. E eu só ouvia da linha do horizonte dizendo as seguintes palavras: não me desaponte. Na hora que eu ouvi aquilo, aquela voz veio ecoando como se fosse um tsunami. Bateu no meu espírito. E naquele momento eu senti o que era o tremor. Até então eu não tinha conhecido o temor. Eu conheci o que era medo. Medo eu tinha demais, eu tinha de tudo. Medo de arriscar, medo de fazer coisa nova. Tinha medo de um monte de coisa, mas o temor de sentir a energia divina de Deus foi a primeira vez. Onde eu comecei a estremecer totalmente, ajoelhei e naquele momento eu sabia, era Deus falando comigo. E na mesma hora que eu vi o meu corpo todo estremecido, no espírito que eu parei, eu olhei assim, eu estava me esfarelando, desfragmentando. E aí, quando isso aconteceu, eu acordei. Acordei extremamente assustado. Falei, putz, foi só um sonho. Que bom, papai não tá bravo. Mas eu preciso me consertar, tem alguma coisa acontecendo. Fechei o olho, ainda estava de madrugada, umas 4:30 da noite. Tem uma turma que é encafifada, né, com esses horários. Às 4:30 da noite. Eu acordo todo dia essa hora, velho. Mas é porque é caipira mesmo, acorda junto com o sol para botar o sol para trabalhar. Eu acordo e depois durmo de novo. É? Mas quase todo dia eu acordo, entre 3 e 4. Então Cristo acordava nesse horário mesmo. O povo fala que tem que orar assim, mas eu fico tão preguiçoso que eu não consigo. Não. Mas quase todo dia eu acordo. Boa. É bom, ajuda. Você faz uma energização poderosa. Então o que acontece? Aí eu voltei a dormir. E quando eu voltei a dormir, eu tive uma outra projeção, outro sonho. E aí eu estava num lugar agora. Eram várias salas. Cada sala tinha umas 4, 5 portas. E aí eu estava num corredor. Naquele momento eu olhei para todo lado e falei, mas o que está acontecendo agora, né? Mais uma vez eu estava com consciência. Eu falei, agora há pouquinho eu sonhei com Deus e agora eu estou aqui, que estranho, né? Vamos lá, vamos ver o que está acontecendo. E aí eu ainda estava sentindo aquele temor do sonho anterior. E aí eu senti esse temor se aproximar de mim, mesmo naquele corredor vazio e escuro, cheio de porta. Eu estava paralisado. Um sonho rapidinho. De repente, eu senti essa presença se aproximar de mim, de uma forma física.
Sabe quando sua esposa chega e toca no seu ombro? Você sabe que é ela. Sim. Chegou uma energia e tocou no meu ombro. Eu sabia que era Deus. Mas quando eu olhei para trás para ver a imagem, eu vi um cara, uns 2 metros de altura, com uma figura parda, humanoide. Eu vi o anjo como a gente vê uma pessoa. Só que o semblante era diferente, o olhar era diferente. Sabe rico que tem cara de rico? Eu falei, esse cara é rico. Que ele tem cheiro de rico. Assim, esse cara tem cheiro de anjo. Ele tem cara de anjo. Não é dessa esfera, não é daqui. É diferente, não é igual às pessoas que eu conheço. Tem 2 braços, 2 pernas, uma cabeça. Vem de outro lugar, né? Tá estranho isso aqui. Aí quando eu vi, ele tava tudo irradiado numa luz vermelha. Esse cara me pegou por trás, no bom sentido. Meu amigo, ele pegou a mão direita dele, posicionou no meu baço. E naquele momento, eu senti a maior dor que eu senti na minha vida. Você já teve pedra cólica renal? Não. Graças a Deus. Graças a Deus. É, Mas quem todo tem mundo fala sabe, que é pesado. é pesado. É como as dores do parto. Então, assim, foi mais ou menos aquilo. Foi uma dor que eu nunca senti na minha vida. Quando isso aconteceu, eu olhei para o alto, o teto se abriu, eu vi o cosmos e eu tive uma visão de um coro celestial ao redor. Tava eu aqui, aquele anjo, naquela estrutura terrena, sem um teto. E um coro celestial. Várias luzinhas brancas ao redor, com um som que eu não sei, não é daqui, não tem nada que reproduza aquele som que eu ouvi. E aí eu vi vários anjos, cada um deles se apresentaram com uma irradiação, com uma cor. O que estava atrás de mim era o anjo da luz vermelha. Exatamente. E aí quando eu vi aquilo, eu senti aquela presença, eu me elevei e fui em direção a eles. Quando eu fui, toda a dor se dissipou, toda a energia que eu estava sentindo, aquele temor, passou. E aí eu acordei eufórico. Falei, meu, que isso aqui? Que loucura. O que está acontecendo? Parece uma viagem, né? Depois que eu acordei desse sonho, eu nunca mais fui o mesmo. Eu não consegui olhar mais para minha mãe da mesma forma, para o meu pai da mesma forma, para o meu irmão da mesma forma. Era como se algo tivesse encaixado dentro de mim. Eu não estava mais olhando a vida com os olhos do John. Eu estava conseguindo olhar com um olho um pouco mais sensível. Ou seja, por que a mamãe faz o que faz? Por que o papai faz o que faz? Porque as pessoas fazem o que fazem. Cada um tem o seu motivo. Com um nível de compreensão maior. É. Ou seja, não era mais tanto julgamento. Eu transferi esse papel. A sensação é, eu transferi esse papel para Deus. Eu não tenho o direito de julgar ninguém. Eu não tenho esse conhecimento e esse acesso. E aí essa sensibilidade se expandiu. E aí eu fiquei aquela pessoa mais irradiada, que é o que o pessoal fala, né? Assim, John, às vezes você tá falando, você tá trocando uma ideia, você fica com um jeitinho de anjo. O que tá acontecendo? Uma energia diferente? Fala, não sei. Mas é a energia que eu vibro, mas não vem de mim. Vem de lá. E quando eu digo lá, é o aqui também. E a partir daquele instante, eu comecei a estudar sobre os anjos. Aí você vai, tem na Bíblia, tem na Kabbalah, aí você vai estudar, tem no catolicismo, tem anjo para todo lado. Só que cada cultura, tem um anjo diferente, não é? Só que eu fiquei fixado com aquelas imagens que eu vi. Eram 7 anjos bonitinhos. Eram 3 céus e tinha um coro celestial. Eu fui atrás desses. Eu falei, quem é o anjo vermelho? Era assim, eu não sabia o nome. Quem é o anjo vermelho, azul, amarelo, rosa, roxo? Quem é esses anjos? Aí eu encontrei o registro. Arcanjo Miguel, o anjo que... O Miguel qual cor é? Azul. Aquele azul mais forte, como a tela ali. O pessoal não está vendo, mas é um azul royal. Sim. O arcanjo Gabriel, por exemplo, que é o anjo da Anunciação, que avisou a vinda do Messias e tudo mais, que também foi ali ajudar Daniel lá naquele conflito com o príncipe da Pérsia. Também foi o anjo Gabriel. Qual é a cor dele? Aquele azul ciano. Azul bebê clarinho, sabe? Encontrei ele. O arcanjo Rafael. Esse aí você sabe. Sim. Qual que é a cor? Não sabe. Não sabe? É o verde. É o verde. Aí eu achei o arcanjo Rafael, tem a ver com a cura, com a natureza. Eu falei, pô, tudo faz sentido. Aí eu cheguei no anjo da luz rosa. Quem é que é? Os cupidos lá, né? Na corzinha desse gin aí. É o arcanjo Samuel, do amor. Aí você vai estudando, você vai expandindo, você vai se conectando, você vai vendo que os anjos, na verdade, cara,
Não é aquilo que a gente fica idealizando, que os caras estão lá no céu, cantando com a arpinha, Cara, fazendo. com mazinho e tal. Com mazinha, não. Ele está dentro de você. Eu já ouvi isso ligando anjos a cores. Isso, os Isso espectros, né? Da luz. Que diz que não tem números, né? Que os números são através das cores também. Exatamente, assim. exatamente. Mas aí quando eu fui aprofundando, eu iniciei esse estudo, esse conhecimento, tentando olhar os anjos como uma força externa, que é os filhos de Deus. Uhum. São as criações de Deus para auxiliar na humanidade, que é o que está na palavra, está escrito. São os mensageiros. Mas eu percebi também que quanto mais eu me conectava com os anjos, mais as minhas condutas mudavam. Eu percebia que quando eu me conectava com a luz do Arcanjo Miguel, a natureza que eu emanava era diferente. Eu ficava muito mais resiliente. Lembra do povo de Israel? Quando tinha que lutar? Assim, se Deus está comigo, não tem como perder. Pode ser como aconteceu lá com o Gideão. Tem 32 mil homens, a gente vai levar só 300. Para quê? Para que a nossa vitória não caia no erro e no equívoco da gente trazer essa vitória em nosso nome. A gente vai mostrar que é Deus. 300 homens para outros milhares. E venceram. Essa é a energia do Arcanjo Miguel. Aí tem gente que acha que você tem que ficar fazendo oração, acendendo velhinha para o Arcanjo Miguel, mas na verdade, você tem que falar assim: Arcanjo Miguel, me bota aqui a tua espada, a tua armadura, que eu vou para a guerra. Traz a couraça de Efésios aqui, me traz o capacete, o cinturão. Eu vou arrebentar os meus inimigos. Não tem como, porque a promessa de Deus está lá em você. Já está decretado. Mas você vai ter que conquistar. A terra prometida não estava vazia. Tinha gente lá. Falou, vai lá e conquiste. Os seus inimigos estão lá. Vai ter que ir para a batalha. Sem luta não tem glória. Não tem conquista. Não tem jeito. E aí você focou mais em estudo de anjos? Dos anjos. Dos anjos. E aí eu fui... E onde que encontra esse estudo? É mais um pouquinho de cada? A Cabalá judaica você encontra muitos a Cabala registros. Eu nunca li nada sobre a Cabala. Que tem a Cabala hermética, que vem do hermetismo, de Hermes, Trismegistus, e tem a Cabalá, que é o estudo místico judaico. Por exemplo, Cristo, ele era judeu, não era cristão. Sim. Né? E aí quando você entende as práticas, a Cabalá ela é dividida em 3 níveis. O nível oral, que é falar, né? As orações, tem o nível místico, que são os rituais, e tem a parte do Ruach HaKodesh, que é a ascensão e iluminação, que é você utilizando a outra esfera. Então lá você tem também muitos conhecimentos. Tem gente que não se dá o trabalho de pesquisar e entender um pouquinho, mas poderia se beneficiar bastante. Tem muitos livros que podem ajudar e contemplar esse conhecimento pessoal. E tem lá um pouquinho dos anjos. Não estão todos lá, não. Ok? Assim como nos livros canônicos, você só tem 4 registros de anjos, que é Miguel, Rafael, Gabriel e Uriel. E os outros? Eu tive que caçar bem. Rapaz, eu tive que... Aonde que estão esses outros anjos? Não é possível. Eles têm que estar em algum lugar. Eu achei lá em Cristo. O amor, a verdade e a fé. Quando Cristo veio, ele nos disse que o amor era o caminho, não era? Sim. Que a verdade é libertar, não era? E que o que curava não era ele, era o quê? A fé. Era a fé. Nós temos o arcanjo, que na verdade é um desígnio de Deus, é um decreto divino, que é o anjo do amor, Chamuel, Zadkiel, que é o anjo do conhecimento, que foi o que Salomão teve acesso, e nós temos o anjo da fé, da interconexão, que é: vou tirar o meu sapato para calçar o seu e tentar ver a vida dos seus olhos, porque só assim eu vou conseguir te perdoar. Não tem jeito. Só assim eu vou conseguir te entender. De verdade. Então foi lá que eu encontrei esses outros 3 anjos. Eles já estavam espalhados em várias outras escrituras, mas foi ali que eu tive certeza. Ou seja, 4 faziam parte da linha operacional e os outros 3 estavam escondidos para a gente interpretar, que é o amor, o conhecimento e a fé. Todos os anjos, eles trazem esse tipo de conduta para a gente, que é mais do que só uma energização. É um jeito de ver a vida. E quando você entende que essa mensagem divina vem para você, mas ela não vem só para você ouvir, ela tem que tocar o seu coração e transformar você de dentro para fora, quando você entende isso, as coisas começam a acontecer. A sua realidade começa a mudar. E é como você disse aqui atrás dos bastidores, assim: John, não sei de onde você tirou aquilo, não sei exatamente o que aconteceu,
Mas quando eu fiz a pronúncia sagrada, eu não vou fazer aqui para não ficar... Não, mas dá pra vou Mas- fazer antes de fechar. Ok. Que eu achei legal. Legal. Mas na hora certa a gente vai fazer. Sim. Na hora que fez, assim, alguma coisa dentro de mim mudou. E do lado de fora também. E toda vez que você integra um conhecimento angelical dentro do seu corpo divino, transformando essas células, você cresce e expande. Essa é a nossa missão, essa é a nossa busca. Quando a gente veio pra cá, a gente já tá com todas as áreas da vida tudo travada. Assim, você vai ter que conquistar, vai ter que se relacionar, vai ter que amar, tem que trabalhar, não é? É uma escola, né? Que você vai passando de ano e quanto mais você vai passando de ano, mais conhecimento vai sendo liberado, né? Exatamente. E os anjos, é assim, meu amigo, quer aprender? Quer passar rapidinho? Quer um apoio? Eu não vou passar por você. Arcanjo Miguel não vai vencer suas lutas. Você vai falar, ó, se você fizer assim, 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 assado. Beleza, vai dar certo. Pode fazer. E aí cada anjo nos ajuda numa área da vida. E tem por exemplo, aí na sua visão eles são intercessores? Eles comunicam intercessores junto a Cristo? Ou não? Cristo é o... Ele tá fora dessa matemática. Não, sim. Ele faz base da Deus, trindade, né? Vamos É falar Deus. assim, Deus, Cristo. Os anjos, nessa visão sua, eles são intercessores? Intercedem junto a Cristo ou não? Eles só resolvem um BO seu, assim? Na verdade, eles servem à trindade. Uhum. Imagina, você tem a sua boca, mas o que sai dela é o som, Uhum. que forma as suas palavras. Eu costumo dizer que os anjos são as palavras que ecoam no universo. São os desígnios de Deus. São os decretos de Deus, nos ensinando sobre a justiça, a geração, conhecimento, expansão, sobre o amor, a verdade, a fé. Mas quando Salomão pede, por exemplo, Salomão pede sabedoria para Deus. Ok. Sabedoria para poder lidar para ser um bom rei. Ok. Né? E Deus se agrada, né, segundo a Bíblia, do pedido dele e dá sabedoria para ele. Aí você comentou que tinha um anjo... Zadkiel, que é o do conhecimento. Zadkiel, É, que é o anjo do conhecimento. que é diferente de sabedoria. Salomão não adquiriu sabedoria quando ele pediu sabedoria para Deus. Ele adquiriu sabedoria no fim da sua vida, quando ele entendeu que tudo que ele tinha, tudo que ele podia fazer não era nada em relação ao vazio que ele carregava, que era aquilo que a gente estava conversando no começo. Ou seja, tudo é uma grande bolha que se estoura. Você tem poder, você tem autoridade, você tem domínio. Ele podia ter quantas mulheres ele quisesse, tinha 700 esposas, 300 concubinas, era um dos homens mais ricos da sua época. Sim, mas o Salomão, então Deus não deu a sabedoria para ele. Deu a chance para que ele obtivesse sabedoria. Deu a oportunidade. É aquela história, você pede força, ele te dá a oportunidade para ser forte. Exatamente. Você pede conhecimento, ele te dá a oportunidade. Deus nunca quebra a trilha. Porque quebrou minha cabeça já isso na Bíblia. Eu falo, Salomão, se ele tinha sabedoria, por que ele foi se envolver com mulher que cultuava outros deuses? Não é sábio. Né? Não é. Mas é aí que tá. Por que Eva comeu a maçã? Por que Adão também? Se a gente for só no contexto teológico, a gente coloca Deus numa ingenuidade tão grande que é uma ingenuidade humana. Totalmente. Eu me arrisco a dizer que nada disso foi um erro. Deus é sábio no que ele faz. É fácil você ser uma boa pessoa só conhecendo a bondade. Difícil é você escolher o bem, mesmo tendo passado pelo mal. Aí sim. Enquanto você só conhece o bem, qual é a responsabilidade? Que de experiência você tem? Então é a queda e a ascensão. Aqui é a ascensão. Todos nós vamos passar por isso. Todo dia, toda semana, cada semestre, cada ano. Quantas quedas e ascensões você teve? Eu tive. Todo dia. Eu falo uma muito queda isso. nova. Eu acho que a vida é sobre resiliência, né? Sobre... Eu até mandei mensagem, tive um amigo agora, antes de vir para cá, que está passando por um problema, ele me mandou uma mensagem chorando. Eu até comentei isso. Às vezes eu me sinto usado, sabe? E eu me permito. E eu escrevi para ele um negócio que depois eu fui ler, eu falei, nossa, que bacana. Eu escrevi assim, falei, irmão, deixa eu falar, quanto mais porrada você suportar levar, maior vai ser a glória que você vai ter. Fica de pé. Continua de pé. Mas é um pouco assim, né? Quanto mais... Sempre. Por exemplo, na natureza tudo é basicamente carbono. Aí você vê lá a composição do diamante. É basicamente grafite. Aí você vê aquele negócio. O que faz
Aqui um punhado de grafite virar diamante, que é uma das obras mais resistentes da natureza, e o que está ao redor só ser um punhado de grafite. O que acontece? É a pressão. Pressão, calor, temperatura, o quanto você sustenta. E aí você assume a forma daquilo que é o teu desígnio. Ou seja, todo mundo quer sucesso, quer prosperidade, quer reinar, governar, quer ter relacionamento, mas não dá conta de pagar o preço. E qual o preço que você paga? É o preço da paciência para alcançar a sabedoria. É você fazer todo dia a mesma coisa e entender que todo dia, quando você fizer a mesma coisa, você vai aprender uma coisa diferente. Eu aprendo todo dia com a minha esposa. E a cada vez que eu aprendo, eu me apaixono cada vez mais. Esses dias eu tive uma reflexão maluca olhando meu filho comendo. Meu filho Davi tem 9 meses. Pequenininho. Parece um pãozinho de queijo. Eu olhando pra ele, ele se divertindo com as coisas tão simples, cara. Ele não queria nenhum brinquedo. Ele queria a colher que ele tava comendo. Ele olhava pra colher, ficava brincando. Aí jogava, e gostava que eu jogasse de volta pra ele poder brincar. Eu falei assim, meu, onde foi que a gente perdeu essa simplicidade? Em que momento da vida a gente perdeu essa simplicidade? Olha só, meu fruto. É porque eu não lembro de mim quando era bebezinho. Você lembra de você quando você era bebezinho? Não lembra. Mas aí quando você se torna pai, ou quando você é mãe, você começa a entender um pouquinho mais sobre Deus, sobre a simplicidade da vida. E é uma experiência que eu acredito que quem puder, tiver essa energia, assim, passa por essa experiência que vai te trazer muito mais conhecimento sobre o que é Deus, sobre o que é ser pai, sobre o que é justiça. Eu tenho 2 filhos. E ali o crivo da justiça é complexo de vez em quando. É assim, como que a gente vai fazer aqui? Por isso que eu falo também que o seu Deus é o Deus dos seus inimigos. Às vezes a gente quer justiça a qualquer custo. Mata ele, faz isso e aquilo acontece. Mas é o único pai. Imagina você pedir para o teu pai assassinar o seu próprio irmão. É. Tem uma cena do filme que você fala, isso me lembrou uma cena do filme A Cabana. Ah, é? Já viu o filme A Cabana? É lindo, assim. É de chorar horas, né? Mas é lindo. E tem uma cena que Deus está sentado, Deus pega o personagem, que o personagem principal, o início do filme, morre uma filha dele, violentada, de uma maneira muito cruel. E ele fica ali cego por não entender, não compreender, querendo vingança, querendo o que todo humano quer, justiça. E chega uma hora que ele tem um encontro com Deus. E Deus vem da forma... Esse filme é lindo, eu não vou dar spoiler do final, mas assim, Deus se manifesta para ele de uma maneira, através de uma figura humana que trazia um certo conforto para ele, e vai dando corda até chegar a ele, pega ele, bota ele no trono e fala, agora você é Deus. E mostra os 2 filhos dele vivos. Olha fala, isso. essa aqui mentiu para você, essa aqui, quando falou que em tal lugar não foi, o seu menino fez isso e isso, um dos 2 tem que morrer. Qual que você vai escolher? Nossa. E aí ele fala, eu não sei. Ele fala, então não me transfira essa responsabilidade. O seu filho erra, não é por culpa sua. Os meus filhos erram, não é por culpa minha. Eu não posso vingar. Eu não posso punir eles. Eu tenho que deixar eles tropeçar nas pedras que eles mesmos colocaram na frente deles. E olhar de uma maneira triste. E às vezes a gente faz isso, né? Às vezes a gente tem um amigo, um parente, um familiar, que às vezes a gente sabe que não está num caminho legal, que não está plantando coisa bacana, que a colheita não vai ser fácil, mas não tem como você também interferir. E a única coisa que a gente fala é, poxa, que pena, não precisava ser assim. Eu tô aqui. Tô aqui. Eu tô aqui pertinho. Se você mudar de ideia, se alguma coisa acontecer, você falar assim, eu quero pular para aí, vambora. Eu tô aqui. É a arte da paciência e da permanência. E é isso que falta hoje em dia no relacionamento, por exemplo. Em toda a sociedade. Às vezes no primeiro conflito, tá todo mundo virando as costas e indo embora. Ninguém mais quer trocar ideia. Ninguém mais quer parar e falar assim, vamos resolver isso. Mas é resolver de uma forma talvez truculenta, mas tendo também paciência para ouvir o outro e chegar num consenso. E é isso que faz com que a gente consiga melhorar cada vez mais. E foi a arte de ser pai que me trouxe essa sabedoria. Foi muito bonito. Que é ciclo natural da vida, né, bicho? Exatamente. Só pôr uma pausa, um segundo. Pedrinho, a outra moça chegou aí, a Letícia Vaz? Você sabe? Você pode fazer um favor para mim? Se chegou a próxima convidada, se quiser eles entrarem e sentar, pede só para pôr mais uma cadeira se estiver faltando. Tá, obrigado. Cortou... Letícia Vaz. Vamos voltar desse corte aqui. Vambora. É o ciclo natural da vida.
Tem um conhecido meu que fala uma coisa que eu faço muito. Eu sou um observador da natureza. Eu sou, sempre fui, desde sempre. E a gente fica olhando, às vezes, assim, os ciclos naturais, e principalmente quem lida com agricultura ou com terra, a gente consegue entender que assim, existe o tempo certo, mas tem gente que planta no tempo errado. Às vezes, plantar no tempo errado não tem a colheita certa. Às vezes, porque aí falta chuva, aí falta. E às vezes você planta no tempo certo, mas tem o acaso de não chover, ou chover demais, ou qualquer eventualidade. E quando você fala assim, vendo, só para pegar o link, eu aprendi mais sendo pai. Esse ano, se Deus quiser, eu realizo esse sonho de ser pai. Eu não tenho dúvida nenhuma, porque a gente começa a... Aí todo mundo que é pai de coração, vamos dizer assim, mais do que de sangue, todos falam a mesma coisa. Você passa de deixar de ser o centro e passa a ser a terceira pessoa, né? Eu imagino que seja assim. Exatamente. A gente casa, mas eu tenho minha esposa que eu amo, mas é eu e minha esposa, lado a lado. Eu tenho minha mãe, é eu e minha mãe. Quando a gente tem um filho, diz que você já vira... Você se coloca em segundo plano, né? É. Você se coloca em segundo Você plano. sai da soma tudo, e tudo... entra na divisão quando você está com o filho. Que assim, você não pode mais levar a vida como você estava levando. Aquele senso de egoísmo, ele cai por terra, porque nem se você quiser você dá conta de manter o ritmo antigo. Você vai dormir menos, vai trabalhar mais, vai gastar mais. Aquela criança vai exigir mais tempo de você. Ou seja, você vai ter que dar seus pulos, meu amigo. Você vai ficar mais exausto e mais feliz. E mais feliz, olha como pode. Mais preenchido. E esse é o segredo. Doido, né? Quando você está no seu caminho, está no seu propósito, está dando seus frutos, essa é a recompensa. Você pode estar cansado do que for. Você sente a recompensa imediata. Então, assim, se tiver que acordar às 5 horas da manhã, você acorda. Tem que correr, faz. Se tiver que trabalhar, trabalha. Correr descalço, vai, vamos embora. Para dar o calço para o seu filho, então, vai para cima. E isso mostra. E botando um ponto aqui só anteriormente, eu sou TDAH, então eu fico indo voltando. Vamos embora. Os livros sagrados, vamos dizer, que você mais estudou e estuda, seria Bíblia, Cabala, Alcorão. Alcorão eu nunca li, eu tenho curiosidade de ler Alcorão. Tá na minha lista. É muito bonito, tem muitas conexões, vale a pena. Você só precisa levar em consideração a flexibilidade do contexto, porque senão às vezes vai bater ali algumas visões, né? E você tem que ler como uma nova experiência. Você tem que se permitir esquecer momentaneamente aquilo que você já sabe, para acessar um novo nível de conhecimento, conhecer uma outra cultura, uma outra visão, assim como a gente faz qualquer coisa. É o tempo de adaptação. Faça que vai ser muito bom. Mas o livro sagrado que eu mais leio é a Bíblia. A Bíblia. A Bíblia. O Antigo e o Novo Testamento. A Bíblia tem uma parada muito louca. Para mim, eu considero um livro mágico, porque assim, nunca é igual. Você lê, eu já li a minha meta esse ano é ler ela inteira, do início ao fim, de Gênesis a Apocalipse. O ano passado era a minha meta do segundo semestre do ano passado, e chegou um momento que eu dei uma perdida, quis pular uns capítulos, agora eu voltei. Mas, por exemplo, ontem eu estava lendo João, mas não... Tem o Evangelho de João Batista, é isso? Porque tem João 1, 2 e o terceiro. São várias divisões. É João Batista, não é? Então, eu estou lendo João Batista. E é engraçado que as mesmas coisas que a gente lê, mas vem novas interpretações a cada vez que a gente lê, diferentes, né? Exatamente. E você vê que a história ela vai se repetindo. Você vai tendo uma sensação de ter visto isso acontecer lá atrás. E vai abrindo caminhos na sua cabeça também? Vai, porque você vai tomando aquelas experiências para você também. Então, por exemplo, você vê a jornada de Davi em 1 Samuel, a série que você está assistindo, você fica... A história de Davi eu adoro, cara. Apaixonado. É o que eu mais gosto, eu me apaixonei. Foi o rei que você perdeu para si mesmo. Você falou, seu filho chama Davi, eu falei para minha mulher, nosso filho vai chamar Davi. Davi, boa. Porque eu gosto demais, cara. Essa energia. O Davi foi o rei que perdeu para si mesmo, né? Ou seja, ele passou pelo crivo, foi o humilhado, ele foi o menos prestigiado, subestimado. Fala, esse moleque não dá conta de derrotar Golias. Não vai, não. Pequenininho, bonitão, cuida de ovelha. Vai fazer o que você tem que fazer, rapaz. Deixa isso daí para um soldado.
nunca teve experiência de campo. Ele falou, peraí, esse maluco chega aqui, Vai afrontar meu Deus? O que esse cara acha esse que maluco é? chega aqui, fala isso que quer pro nosso Deus, não vai ficar assim não. Mas ele tava com a glória, ele tava com o Espírito Santo, Então, né? mas ele ativou, porque tem muitas pessoas que têm oportunidade, mas não ativam o Espírito Santo. É. Ou seja, tem um confronto diante de você, mas e o medo? Como é que faz? Por isso que na Bíblia a palavra que mais repete é não temas. Não temos. Porque se você temer, você abandona a sua glória, seu ponto de graça. Davi teve coragem. Essa passagem é uma passagem que eu tenho muito viva, que eu amo. Cara, essa passagem de Davi eu acho foda. É. Porque Davi ali tem todos os adjetivos que você falou. Pequeno, baixo, sem estatura, não é guerreiro, não é. Mas ele quando você adquire o Espírito Santo, ou a glória, ou Deus dentro, ou fé, enfim, cada um dá um nome que Davi tinha, ele não consegue entender, a cabeça dele é tão foda, que eu acho, a cabeça de Davi é um personagem que eu adoro, porque a cabeça dele é tão interessante que ele não consegue ver o gigante. Ele só consegue ver o cara que está afrontando o Deus dele. Ele não enxerga. O André Fernandes fala muito isso. Olhe para os seus gigantes e você tropeçará. Olhe para o seu Deus e o seu gigante tropeçará. Olha isso. Ele só fala assim, mas quem que é esse cara para falar isso do meu Deus? Ah, é grandão, foda-se. Vai tomar pedrada, né? Tipo, Dá uma cadeirinha aí que a gente vai resolver isso aí, meu amigo. quem que é esse cara? Não, mas ele se revolta, né? Assim, você lê, ele se revolta. Cara, por que ninguém vai lá? Por que vocês não vão lá? Por que vocês não vão? Então daqui que eu vou. E Saul dá a armadura, ele vê, não preciso disso. Deixa eu ir lá, que eu vou dar uma pedrada nele. Que as pessoas tentando colocar a experiência delas em você. Isso serve para a vida da gente. Serve. A gente às vezes tem, e muita gente às vezes está assistindo, está passando por um problema que se considera grande, que é um gigante, que só olha uma unidade na frente te bloqueando, e às vezes o que falta é ela sair e olhar, pegar na mão de Deus, que aí você vai olhar de cima e falar, peraí, eu vou pisar na cabeça dele. E acabou. Não tem como. Só de fazer isso, a vida de 99% da população muda. Que assim, tenha coragem, mas nem todo mundo nasceu para ser guerreiro. É verdade. Mas Navi também não. Não nasceu para ser guerreiro? Não, ele não era um guerreiro, né? Ele já tinha um espírito, porque ele mata o urso, mata o leão lá quando eu criava. Ou seja, é assim, você vai mexer com o meu gado, que hoje em dia... Ou seja, você tem que ser muito louco desde tem cedo. que Ele ser, era muito louco desde cedo. Ele era obstinado. Ele era um guerreiro já desde nascença. Ele tinha Só ferocidade. não tinha um corpo, né? Ele era um guerreiro. Tinha experiência de combate. Ele já era o guerreiro dentro, mas a carcaça, porque ele era baixinho, era o bastardo, não condizia. Era um improvável, e Deus gosta dos improváveis. Né? E ele era o guerreiro natural. Ele trocava soco com o urso, com o leão. Ele ia pra cima. Pra cima. Ou seja, ele ia na simplicidade. Não precisa de armadura, de espada, só me dá uma pedrinha e... Eu vou chamar de estilingue, não é esse o nome da ferramenta que ele utilizou, era um outro. Uhum. Ele falou assim, 5 pedrinhas. Uma para Golias, as outras 4 para cada irmão dele. Vou derrubar cada um com uma e eu vou acabar com essa palhaçada aqui. Ele nem queria glória, ele não queria o mérito, ele não queria... Ele só era um cara que não aceitava aquela injustiça que ele estava vendo, né? Ele se revoltava com a situação. Agora imagina se você pega essa mesma energia, olha para uma dificuldade que você tá e fala assim, isso aqui não vai ficar mais aqui. Impossível, não tem como. Agora eu vou acabar com isso. Não sei o que eu vou ter que fazer, mas eu vou dar um jeito. E é essa natureza que eu desenvolvi quando eu virei pai. Tenho 2 filhos. Cada filho me trouxe uma sabedoria diferente. Uhum. E a força que eu não tinha antes, eu desenvolvi nessa fase. Porque tem que trazer comida para dentro de casa. Essa criança depende de mim. A minha família vai ter que crescer e expandir. Eu sou o provedor dessa casa. Não vai ter leão entrando aqui. Ah, mas eu mato um leão por dia. Não, meu amigo. Eu vou extinguir os leões. Não tem leão. Acabou a era dos leões. E essa foi a mentalidade que eu ativei depois que eu virei pai. E entendi de Gênesis a Apocalipse o espírito do guerreiro, que é a irradiação extrema do arcanjo Miguel. Isso eu tenho muito. E é legal as pessoas. Eu tenho muito, e tenho usado muito, a questão assim, de ler os personagens da Bíblia, ler as passagens da Bíblia e trazer isso para a minha realidade, para o meu momento. E a gente acabou de falar aqui de Davi. Uma das coisas que Davi
faz que eu acho mais lindo não é ele matar Golias e eu matar o leão quando ele ainda era novo. O que eu acho mais foda de Davi é quando o profeta fala: a glória de Deus não vai estar mais com você porque você pecou. Porque ele peca também, né? Ele bota lá, manda o soldado ir morrer, No fronte de batalha. arma pro soldado morrer pra ele comer a meia do cara, pro cara não descobrir que ele comeu a meia dele. A realidade, assim, vamos falar grosso modo. E ele peca pesado. Só que quando o profeta fala: você não está mais com a glória de Deus, você não será mais o rei, ele não se desespera por perder o reino ou por perder por ser a majestade ou por ser o líder. Ele se desespera por perder a glória de Deus, por perder a presença de Deus que faz tão bem para ele. Perdeu o favor de Deus. E aí ele se desespera, que é onde ele contradiz com... ele assume o posto de Saul, e Saul, quando Samuel diz: a glória de Deus não está mais com você, eu vou ungir outro. Ele não entra em desespero porque perdeu a glória, ele entra em desespero porque ele não quer perder o reinado. Exatamente, mas aí você vê, né? E aí Pô, meu, não o faz outro sentido. fala: tira tudo de mim, pode levar tudo, só não me O cara leva a sua acertou presença. desde os 15 até tantos anos de idade. O cara comete um erro, todo mundo... O cara acertou, ele podia ter matado Saul, não matou. 2 oportunidades. Sim. Aí ele falou assim: não, esse cara aqui foi honrado por Deus, foi coroado. Não bota a mão nele. Eu respeito Deus. Mas aí ele perdeu pra quem? Ele ganhou de Golias, Perdeu para ele. ganhou de Saul e perdeu pra ele mesmo, pelo A maioria. desejo. Pelo desejo. Mas depois ele entra em remissão, ele se arrepende. E assim, cara, na boa, eu acho Deus tão perfeito que eu me recuso a acreditar que, de fato, Davi tenha perdido totalmente o favor de Deus. Assim como eu também não acredito que Moisés não entrou na terra prometida. Pode não ter sido aquela de Canaã, pode não ter sido aquela, mas ele estava num lugar muito bom. Ou em corpo físico, né? Você diz. Exatamente, porque uma história inteira de acertos não pode ser destruída com um ato negativo, senão o que seria de nós? Tudo bem que Cristo veio, redimiu os nossos pecados, transformou tudo, e já o Antigo Testamento não entra tanto em vigor. Então, assim, agora o pai não vai mais passar a maldição para o filho e está tudo resolvido porque eu paguei o preço. Mas ainda assim, naquela época, eu acredito no amor de Deus. Eu acredito que não foi o fim de todos esses grandes homens. Assim como eu acredito que não é o meu fim quando eu erro, quando eu falho. Mas a diferença é: vai, não peques mais. Não dá de doido. Você fez errado aqui, entendeu como é que funciona. Se você cometer de novo, aí você não está entrando no erro, você está entrando na tolice. Você escolheu agora isso. E é mais pesado, né? É mais pesado. Uma coisa é você errar sem saber, cometer uma multa sem saber que... Tinha um radar. E outra coisa é ali, você a saber ir lá e errar. velocidade. E quando você fala assim, vou passar de raiva. O carro nem é meu mesmo. E pior que tem gente que faz isso, né? Tem. Ele vai fazendo isso com tudo. Na vida, no campo profissional. Essa bomba não vai estourar em mim, que estoure na mão do outro. Mas eu digo que eu acho que o peso vem muito assim, quando a gente começa a estudar a espiritualidade, buscar, a gente vai recebendo de fato as glórias. Eu sou acho que eu sou um case vivo disso. Que assim, eu sou muito abençoado, muito, em tudo que eu faço. Tudo que eu faço, eu sou muito abençoado. Muito protegido. Mas conforme, é o que eu falei, parece que a gente vai passando de ano. E como a gente passa de ano, a próxima matéria vem mais conhecimento, a gente passou de ano, mais conhecimento. Só que chega um momento que ter um erro ali da 4ª série não cabe. Ter um erro ali um erro amador, assim, a pena vai ser mais pesada, né? A multa vai ser mais cara. Eu acredito muito nisso. Perfeito. Depois que você descobre o caminho, a responsabilidade. você também ganha maiores responsabilidades, né? O Homem-Aranha ali. É o lado da sabedoria, né? Você vai conhecer, você vai acessar, mas agora você é responsável por isso. Aqueles que mais têm, mais será dado. Porém... mais será cobrado. Mais será cobrado, na sua medida. E na maioria das vezes o homem perde para ele mesmo, né? Sempre. Na maioria das vezes perde para ele mesmo. Na história, para ele mesmo. Foi com Sansão e Dalila. Ou seja, o cara não precisou nem do mal. Né? A Sansão já está falando sobre isso. Que às vezes tem gente que se destrói sem precisar da ajuda de Satanás. O cara, pelo próprio desejo, pela própria cabeça, ele se deixa levar pela fúria, pela ira. E aí, você mesmo se afasta da graça de Deus. Não é o favor que
deixa discorrer por você. É você que fecha o canal. Porque Deus é abundante o tempo todo. Se você decidir agora que vai ver um milagre, você pode virar esse milagre. Mas é diferente do que a gente costuma. Não é o lado de fora trazendo uma boa nova. Ao lado de dentro. É o lado de dentro e você sendo essa boa nova no mundo. Você está acostumado com fazenda. Quando você planta uma semente, você não fica cavucando ao redor para saber se ela está germinando ou não. Se a raiz está crescendo ou não. Por quê? Porque você já sabe como é que funciona. Você planta lá e deixa ela quietinha. Deus há de prosperar. Vou fazer minha parte. Agora deixa a natureza agir. E às vezes a gente tem que fazer isso. Plantar, colher os frutos, mas sem esquecer também da premissa do reino. Qual que é a premissa do reino? Você sabe qual que é? Qual? A simplicidade precisa estar viva em todos os nossos corações. Porque a gente cresce simples, se torna egocêntrico e tenta, depois do sucesso da ascensão, buscar uma simplicidade que já não volta mais. Ou seja, você vê as grandes marcas de grifes, né? Quando o relógio, quanto mais simples, sofisticado, porém uma boa qualidade, mas ele traz simplicidade. Uma pessoa que já chegou no fim da linha da grana e está jogando outro jogo, ela não quer mais parecer algo grandioso. Ela quer voltar para a simplicidade, ela quer sentar numa mesa no boteco, tomar uma cervejinha, um gatinho, né? O churrasquinho, tá tranquilo. Não é mais aquela coisa. Eu queria ter aquela vida que eu tinha, mas não tem mais como voltar. E é quase que unânime isso, né? É a simplicidade. A simplicidade é a maior das sofisticações da natureza. Se a gente entender isso, fica tem uma parada que é massa também, que eu vejo assim na Bíblia, que é Jesus cutuca muitas pessoas para fazer o milagre, né? Tipo assim, o milagre você quer. Suponhamos, eu sou Jesus, você quer o milagre. Eu, como Jesus, eu já sei. Começo, meio, fim. Eu já sei tudo. Mas Jesus, ele dá uma cutucada no outro para ele poder mostrar. Tem uma passagem que eu estava falando agora no carro, que é interessante. É engraçado, estava falando, cada vez que a gente lê a Bíblia, é um novo conhecimento que vem. Uma passagem muito simples, que todo mundo conhece, que é do multiplicação dos pães e o peixe, né? Que tem 5 pães e 2 peixes e 5.000 pessoas para comer. Como é que faz? Como é que faz? Jesus já sabe como fazer. Só que ele dá uma cutucada em Filipe. E aí, como é que a gente vai fazer? Como é que resolve? Como é que a gente vai alimentar? E Filipe fala, pô, não tem jeito, a gente tem tantas moedas, não tem como a gente alimentar esse povo, não, Jesus. E aí o Pedro chega lá e fala, a gente só tem 5 pão e 2 peixes. É isso que você tem na mão? Você tem na mão é isso? Então, pega o que você tem na mão. Agradece, dou glória. Agora deixa que eu multiplico. Olha. É foda isso, não é? Esse ensinamento. Porque muita gente às vezes reclama que está sem dinheiro, que está apertado, que está com problema, e às vezes não consegue olhar o que tem na mão. O que você tem na mão agora? Pega o que você tem na mão agora, agradece e deixa que ele vai multiplicar. E a sobra, no caso, 12 cestos de sobra de pães, a sobra vai ser muito maior do que o que você agradeceu no início que tinha. Exatamente. Só que ele quer que você tenha algo para começar. E aí, você gosta dos códigos? Eu gosto pra caramba. Né? Dos códigos, desbloquear e tal. Tem um código muito maluco disso aí. Que é, por exemplo, nessa passagem, mostra que em todos os milagres de Cristo, andar sobre a água, curar o enfermo, fazer o cego enxergar, o aleijado andar, multiplicar o pão, os alimentos, toda vez que ele proferiu um milagre, havia matéria-prima ali. Ele não fez surgir um pão do nada. Ele não fez aparecer um abracadabra e aparecer um peixe. Tinha a perna ali no aleijado. Ele fez ela voltar à natureza, à origem. Tinha um olho ali no cego. Ou seja, ele restituiu a forma original, a natureza. Tem gente que está esperando o milagre, a multiplicação, mas ela ainda não tem a matéria-prima. Você vai ter que ir atrás, vai ter que ir atrás do teu peixe, vai ter que ir atrás do seu pão, vai ter que dar os seus pulos. E aí sim, Deus multiplica. Tem gente que está sentado no sofá, agorinha mesmo, talvez. Não a turma que está assistindo o podcast, porque essa turma é muito mais para cima, mas tem uma galera que fica só orando, mas não faz nada. E a oração vem de conectar, dizer o que você quer e agir. Por isso que é a oração. Não é você plantar e deixar lá o fruto, porque a terra vai comer, meu amigo. Os passarinhos vão fazer a festa. Você planta e colhe. Você tem que pedir, orientar, mas agir na mesma proporção. E é isso que está fazendo as pessoas ficarem adoecidas. A turma que é de alta religiosidade
que eu acho que isso é um problema também, a turma também acho. bitolada, acha que Deus vai ter que resolver todos os problemas dela. Mas assim, Deus já deu o sol, deu o chão, deu a água, deu o ar, deu o potencial para você. O que mais você precisa? Você vai ter que ir atrás. Você vai ter que fazer. Uhum. Eu Autonomia. concordo totalmente. Então quero o milagre, seja o milagre. Quero a provisão, tenha ela e passe pelo milagre da multiplicação. Que é assim que vai acontecer. Começa. Como tá, com o que tem. E o resto desenrola. E tem um negócio aqui, um link que eu vi um cara falando que eu achei muito interessante, que eu vou linkar agora com o que você está falando, com o que você falou de ser pai. Por exemplo, se eu falar assim para você, eu vi isso numa palestra, o cara falando assim, você trabalha com o quê? Trabalho com roupa. Quanto você ganha por mês? Ganho 5 mil reais. Tá, eu preciso daqui 1 ano que você me traga uma maleta com 1 milhão de reais. Você consegue? Aí a pessoa, não, que jeito. Você consegue ou não? Não, não consigo. Tá bom. Você tem filho? Tenho. Seu filho foi sequestrado, tá com uma faca no pescoço, daqui 1 ano você tem que dar uma maleta de 1 milhão de reais para pegar ele de volta. Você consegue, cara? Consigo. Até 2. Olha a o margem, código, né? Tipo assim, você consegue? Consigo. Então vai. O que às vezes acontece da pessoa não ir é que o objetivo final é menor do que a disposição atual. Legal isso, né? Dá um corte. Mas é verdade, assim, o dispositivo final, o resultado final, ele às vezes é menor do que a sua habilidade no momento atual, a sua disposição no momento atual. E aí, às vezes, quando está ao contrário, eu preciso de uma maleta de dinheiro. Não, cara, não tem jeito. Eu preciso salvar meu filho. Eu me viro, eu faço o que for. Não falta força. Não vai faltar, eu vou conseguir. Não duvido. O que falta é só propósito. Aí quando você consegue pegar esse mesmo propósito do filho e jogar em algo que você quer, não tem jeito de não conseguir. Não. E, por exemplo, eu nunca vi uma pessoa com depressão, diante de um perrengue, ficar nessa situação. E eu tenho autoridade para falar, já passei por essa pindaíba aí, eu cresci, minha mãe era depressiva também, porque para viver naquela vida, meu amigo, tinha que ter alguma coisa de errado. Uhum. Então, assim, eu tenho um local de fala, né? Que hoje em dia a galera, assim, você tem um local de fala, né? Tem que ter um pouquinho, senão a turma não entende. Ou seja, uma pessoa com depressão, se botar um leão atrás dela, duvido que ela vai ficar chorando as pitangas do passado. Ela só vai pensar em uma coisa, como é que eu saio daqui, como é que eu sobrevivo. Então, a facilidade, a mordomia, essa era da tecnologia trouxe também muita tranquilidade, que é a doença da nova geração. Depressão e ansiedade, que é cabeça vazia, oficina do cão. Não estou julgando, não. Eu sei que é uma doença clínica que precisa de tratamento. Mas assim, grande parte, a maioria das pessoas só estão ansiosas demais. Estão em inércia. E a inércia é como o seu corpo. Ela passa aqueles dias deitado no sofá o dia inteiro. Você fala, hoje eu não vou fazer nada. Chega uma hora que nem seu corpo mais aguenta ficar deitado e fala assim, meu amigo, levanta aí, faz alguma coisa. Tá doendo já cansei. Vamos, atividade. Entende? Ou seja, a gente precisa de um bom propósito e às vezes de um grande desafio. A dor e a glória estão conectadas. Tem gente que só anda pela dor. E tem gente que só busca a glória. Uhum. Tem gente que só se movimenta quando a água bate lá. E tem gente que tem uma visão. Que se antecipa. A Bíblia também tem uma parte que eu li, agora eu não vou lembrar qual passagem, que Jesus fala muito do antecipar. Antecipar o problema para que ele não venha. E isso aumenta o seu cesto. É alguma coisa assim, eu não lembro qual passagem exato, mas assim, eu vou me preparar para um problema que eu espero que ele não vai chegar, e se ele não chegar, eu vou continuar aumentando os meus cestos de pães. Alguma coisa nesse sentido. Essa é a visão de Gênesis, lá no final, no José do Egito. José do Egito. As vacas. 7 anos de vaca. Vacas gordas e as vacas magras. Assim, pega tudo que tiver, se prepara nesse primeiro ciclo, porque depois vai ter uma seca. Ou seja, se ele não tivesse se preparado, se programado, e aquele ali também foi um senso de libertação, em outro momento a gente pode falar sobre isso, ali mostra que não adianta Deus prover o seu alimento, o seu sustento, a sua libertação, sendo que você não administra o que você tem. Sendo que você não dá conta de tentar antever as possibilidades, os desafios. Então, ser mestre de si mesmo e ser um governante da sua própria vida também está totalmente conectado em assumir os riscos
e também observar todas as possibilidades, o que pode dar errado. Por exemplo, você é marido, certo? Sua esposa está aqui. Quando você sai na rua, tem certeza que você fica bitolado, olhando para todo canto. Como que eu mantenho essa mulher segura? Se eu vou no restaurante, eu sento aqui, ó, de frente para a porta para ver o que acontece. Por quê? Porque você quer dominar tudo. Não vai andar do lado da rua, vai ficar aqui na calçada para ficar protegida. Então você fica sempre ligado. E isso faz com que você consiga acessar possibilidades que não aconteceram, mas você só por fazer isso evita todas elas. Porque um bandido, ele não vai pegar a pessoa que está lá ligeira. Vai pegar a pessoa que Ele está olha o bobeando. distraído. Satanás é a mesma coisa. Eu não acredito no diabo. Beleza? É problema seu. Como diz o Cláudio Duarte, né? É problema seu. Mas às vezes você vai chegar lá, ele vai falar, quem é você? Ele fala, Satanás. Eu não acreditava. Ele não precisa de fé. Fé é para concorrência. Você tá lá na cadeira de fogo. Ele vai falar, eu te conheço, eu vi tudo. Fique em paz. Estava com você em cada passo. E está na palavra. Toda a nossa vida, rodeado por esse tipo de energia. Quem não se prepara, acaba sendo tentado. E essa é a visão. Orar e vigiar. Orar e vigiar. Você fez uma analogia muito boa, né? Essa analogia eu achei ótima. Quando a gente anda... Eu sou um cara, assim, que eu sou 100% ligado, velho. Eu nunca fui assaltado na vida, eu nunca... Também não. Mas eu morava no Rio de Janeiro. Cantava nos finais de semana, já tinha carro bom, voltava todo dia, todo final de semana, 3, 4 da manhã, linha amarela, linha vermelha, sempre com carrão. E nunca aconteceu nada. Mas eu nunca dei brecha. Você estava sempre atento aos movimentos. Sempre ligado, sempre aqui, ó. Aconteceu alguma coisa, muda a rota, acho que aqui não vai ser bom. Antes de ir para alguns lugares, você faz um mapeamento do território. Por exemplo, uma vez que eu fui para o Rio de Janeiro, eu já sabia que não podia entrar na linha amarela, né? Linha amarela. A linha amarela falou assim... Tem a linha amarela e a linha vermelha. Que é pra entrar. Qual que é aqui a crítica? É a amarela ou a vermelha? Eu não lembro. Não, depende do momento, a hora. Porque são avenidas de passagem que todo mundo passa, mas... Tem momentos à noite ali na linha vermelha. Mas se você pegar uma, você vai direto para... Não, você pegou uma rua errada ali, ferrou. Aí entrou numa favela ali, você vai tomar tiro. E ali eu estava com minha esposa dentro do carro, meu filho, falei assim, aonde eu não posso passar é aqui. Eu não sei para onde eu estou indo, eu não conheço, eu não sou daqui, então eu tenho que fazer um estudo. Eu preciso conhecer o meu inimigo antes que ele me veja. E aqui é uma arte da guerra. Isso é natural de homem. É. Mas eu percebo que hoje tá tendo muito menino velho. Essa geração, você fala? Essa geração. Tem muito menino velho. Digo assim, às vezes tem cara... Essa geração, porque também a gente eu já tô com 40, então assim, a gente já tá ficando um pouco mais velho, mas eu vejo às vezes muita gente assim, da minha idade mais que eu falo, cara, é um menino. É um garoto. Então, é porque não passou pelo confronto, pelo combate que precisava. Cara, como? Porque isso que você falou é verdade. Eu sempre sou ligado, sempre fui, desde sempre. Mas eu saí de casa cedo. Eu fui vendedor ambulante. Matuto, da roça. Fui criado com criação militar também. Meu pai me criou de uma maneira com criação militar. Então, eu já tinha essa coisa que eu tenho muito, às vezes, sem pensar. De proteção, Minha mulher, outro dia, a gente estava indo na cachoeira, ia atravessar uma cachoeira num lugar perigoso pra caramba. Tinha uma pontinha assim para passar de uma pedra para outra. Bem naquele fluxo, assim, embaixo da cachoeira de corredeira de pedra. Cara, eu dei a mão, ela escorregou. A hora que ela escorregou, eu não pensei. Foi instintivo. Eu posso me machucar. Eu pulei para tentar pegar ela e pôr ela na frente e tomar pancada nas costas das pedras. E foi eu e ela rolando, até lá embaixo. E aí, tipo, saímos machucado e ela braba comigo. Eu falei, caralho. Faz parte, né? Tô ossos do aqui. É. E ela me xingando. Falei, porra, como velho, você não previu que isso poderia acontecer? A culpa é sua. Pulei aqui, quase morri. Você tá brava ainda? Tá brava. Por quê? Porque a mulher, quando tá diante de um homem de presença, ela não se preocupa com nada. Ela fica de boa. Minha esposa brinca. Ela fala assim, quando eu tô com você, eu uso 2 neurônios. Só o Tico e o Teco. Eu não sei de nada, não quero saber de nada. Não fico olhando pra rua, já eu fico vidrado. Eu fico agoniado, qualquer lugar que vai. Então, assim, eu prefiro, às vezes, gastar muito mais, entrar num ambiente mais seguro do que você, às vezes, tentar dar uma economizadinha e não ter tanta segurança. Então, assim, é carro blindado, tem que ter tudo isso, porque alivia a minha tensão.
Pra eu ficar bem, meu amigo, tem que estar num condomínio, porque eu não suporto barulhinho em janela, qualquer coisa que acontece na casa, um estalinho, você fala, opa, tem alguém aqui. Eu falei, por que esse cara é tão bitolado? Porque eu não sei o que pode acontecer. E se eu não estiver pronto para, em condições de, uma hora eu vou ser pego pela casualidade, pelo acaso, e eu não posso, porque eu tenho uma família, tenho um filho. Não tem como. Não tem como. E aí esses caras de hoje em dia estão perdendo, e não é de hoje em dia, porque tem muitos homens ou garotos do passado que ainda não se desenvolveram. Mas o que desenvolve o marinheiro? Não é o mar calmo, é É pancada. a pancada. É pancada. Não passou pela pancada. Não teve A hora que essa vem um energia. vento, assusta. Assusta. E aí como é que faz? Aí as mulheres não querem um tipo de homem desse. Aí fica tudo focado num tipo só. Elas falam, cadê os homens dessa terra? É porque, por exemplo, eu sou mentor. A mulherada fala assim, cadê os homens bons? Eu falei, estão por aí, tem que achar. Mas não é você. Você se Não- posiciona. É o cara que tem que garimpar. Você já viu algum diamante saindo lá do fundo da terra, vindo na mão do garimpeiro assim? De forma misteriosa? Não, você tem que deixar o garimpeiro ir atrás. Mas cadê os caras que vão atrás, que vão à caça? Não tem. E aí? Aí tá diminuindo mesmo. A gente percebe que Tá, parece cara. que. Tá ruim de homem. É, o que você falou é verdade, mas o meu TDAH já me fez esquecer o que eu tava falando. Ok. O que a gente tá falando? A gente tá falando da pujança dos homens. Ah, é. Comportamento masculino. O comportamento. Mas aí a gente entra naquela frase, velha clichê. Tempos difíceis fazem homens fortes fazem tempos fáceis trazem homens fracos criam tempos difíceis. E o ciclo continua. É esse ciclo, né, cara? E a nossa luta aqui é tentar manter a posição do homem forte, criar filhos fortes para equalizar essa balança. E vamos para cima. Que Você massa. logo esse ano também vai ter, né? Deus abençoe Se Deus vocês. quiser. Vocês Que têm massa, o John. filhão de Cara, vocês. nosso tempo tá esgotado aqui. Eu queria Fechou. até de repente marcar pra gente falar mais sobre isso. Vambora. Eu tive uma ideia aqui, que eu vou até falar com você de bastidor, que acho que a gente pode fazer uma coisa bacana junto. Ok. Você é mentor também, Mentor né? espiritual, palestrante, Mentor espiritual, palestrante. influenciador, né? Que hoje em dia tá na moda esse negócio. Tá na nas moda. nas mídias sociais, figura pública. Essas papagaiadas tudo aí. Eu sou servo de Deus. Eu sou o que Deus quer que eu seja. Aí é isso daí, acabou. Não isso. tem conversa. Seu Instagram tá aí no rodapé, pra quem Ok. quiser A minha câmera aqui, ó. te acompanhar, mas é @John @John Mesler. Mesler. Melhor Nome vai no chique. escrito aí porque vai ser difícil de pronunciar e de escrever também. Deixa bem destacado na tela, por favor, senão a galera não vai achar nunca mais. Eu achei você pelo Instagram. Ok. Te agradeço por Obrigado. esse papo que foi super rico aqui. gostoso. Achei muito legal. Eu adoro falar sobre isso. Vamos falar numa outra oportunidade também. Com certeza. E eu queria fechar aqui, mandando um beijo para todo mundo, agradecendo. Sempre é eu que fecho o programa. Agora eu queria quebrar um pouco o protocolo. Eu quero que o John feche da maneira explicando o vídeo que me fez chamar, que chamou minha atenção, que fez eu buscar, mandar uma mensagem para ele Ok. e que mexeu comigo. Algo aconteceu. Então eu queria que você falasse um pouquinho Beleza. aqui e o que você fez naquele vídeo? Explica pra galera aí. O que acontece? Nós estamos sempre buscando uma conexão com Deus, tentar entender o que é Deus na nossa vida. E às vezes tem coisas que você não vai conseguir compreender no seu racional, você tem que ter a experiência. E eu tive essa experiência na minha vida e eu quero compartilhar aqui com vocês, que foi a mesma experiência que o Rodrigo teve ali, e a gente conseguiu ter essa conexão por conta dessa prática espiritual. Eu quero que vocês façam aqui com a gente para finalizar esse nosso podcast. É isso? Uma prática que é a ativação do nome sagrado de Deus. Eu vou pronunciar aqui com você e você precisa entender que essa ativação, essa pronúncia, não é para você ficar fazendo em momentos de brincadeira, ficar trocando ideia na mesa de amigo, então eu aprendi um negocinho novo. Não faz isso. Reserva essa pronúncia, o nome sagrado de Deus em reverência, para você utilizar essa conexão sempre que você necessitar, pois ele dará ordem aos teus anjos sobre você e o teu caminho, que é a pronúncia do nome sagrado de Deus. Vamos fazer junto aqui? Eu vou pronunciar, você se conecta à minha voz, eu faço das minhas palavras as tuas palavras, e essa daqui é a pronúncia do nome sagrado de Deus. Quando você ouvir, é natural uma irradiação no teu espírito, um temor e um tremor, então trate com naturalidade. A pronúncia é Yud Rei Vav Rei. É a respiração cósmica e a pronúncia divina que ecoa por todo o universo. Quando você pronuncia essa palavra sagrada, o seu campo se expande, a sua visão clarece
e você consegue ver as coisas como elas são e enxergar os desígnios de Deus na sua vida. A agenda dele para você. Use essa frase nesse ano de 2025, que vai ajudar muito vocês a colocarem a vida no prumo, a identidade masculina. E mulheres, por favor, ore pelos seus homens. A gente está precisando. Muita oração. Yud, Yud, Rei, Rei, Vav, Vav, Rei. respirando, né? Respirando. o Yud, tempo todo. Rei, Rei, Vav, Vav, Rei. Rei. Que é o Exato. YHWH, né? WH, exato. A gente vai deixar. Fechamos desse jeito. Tchau, obrigado. abraço. É o Rota 7.